Olá pessoal, na minha infância eu costumava apreciar dois tipos de jogos, aqueles que simulavam truques de magia e aqueles que simulavam fórmulas químicas, onde nós tínhamos como misturar determinadas soluções para chegarmos em resultados interessantes. Talvez seja isso que me atrai aqui bastante em relação ao Blender. Um pouco de magia, um pouco de fórmula para se chegar no resultado. Neste experimento, nós vamos ver como é que a gente pode transformar um simples objeto plano numa água, com algumas formulações feitas por nós. Então, eu tenho aqui um objeto básico, que é o cubo. Eu vou deletá-lo com a tecla X e vou adicionar na área para o experimento uma Mesh Plane. Eu vou aumentá-la usando o S de escala. E aqui eu tenho o plano para darmos aí o nosso passo para a magia. Eu vou então fazer o seguinte, eu vou acrescentar mais uma janela, fazendo com que essa de cima seja dividida. Eu vou encostar o cursor aqui no chanfro direito, pressionar o botão esquerdo e vou arrastar para cima, criando uma cópia da janela de cima. Essa de baixo eu vou arrastar um pouquinho para baixo para diminuir, que eu não vou precisar tanto espaço assim. E essa do meio eu vou trazer um pouquinho para cá, e a de cima eu vou usar o scroll, e com o cursor na de cima eu vou usar o Shift Alt Z. Com isso eu tiro aquela poluição que havia na janela de cima. E nessa janela de cima eu vou aproveitar que eu estou usando a 3D View e usar o ponto de vista pelo módulo LockDev, que é a renderização experimental. Nessa que eu dupliquei, eu vou mudá-la para o formato chamado Shader Editor. Então eu vou vir aqui no canto superior esquerdo, clicar no Editor Type e mudá-lo para o modo Shader Editor. Aqui é a janela que nós podemos adicionar nodes. Eu vou clicar a tecla N para desabilitar essa barra aqui. E nessa janela de cima, nós vamos ter que adicionar um material nesse plano. Então, selecionando com o botão esquerdo, eu vou vir na opção de material. E aqui eu queria explicar a vocês um detalhe. Eu perdi a minha placa de vídeo há poucos dias e, em decorrência disso, o resultado de materiais aqui não está totalmente compatível com o Eevee, porque o adaptador gráfico da minha placa-mãe, ele não é totalmente compatível com o Eevee. Então, o que é que vai acontecer? Nesse caso, se eu tentar aplicar o New, o material inicial que o Blender aplica é um material do tipo Principled BSDF. Notem que aqui o Base Color é branco, porém a cor aqui do material fica roxa. Isso não é um bug, isso é porque o adaptador ele não está totalmente compatível com o Eevee. Apesar de eu ter buscado junto ao site do fornecedor o drive de vídeo é o mais atual, o adaptador não funciona bem com o Eevee. Então alguns recursos eu não conseguirei realizar de forma correta. Então, uma das soluções que eu achei para poder fazer o experimento aqui é mudar o Principled para o shader do tipo Gloss. Aqui sim ele vai me permitir usar a cor que eu estou utilizando aqui em Color. Então eu posso vir aqui, mudar a cor agora para qualquer cor que eu desejo. Eu estou mudando a cor lá no material, coisa que eu não consigo com o Principled. Então eu vou clicar aqui no meio, deixá-la em branco. Para eu dar o efeito que é o efeito refletivo nesse material, já que ele é um material brilhante, eu tenho que diminuir esse valor em roughness. Vou deixá-lo aqui em 0. Pronto, agora se eu movimentar aqui o gizmo, eu tenho um efeito refletivo aí nesse plano. Vou aproximá-lo. E o que é que eu faço, Luciano, agora em termos de magia e de fórmula para fazer esse efeito refletivo se transformar em água? Notem que o material que eu estou usando aqui é o mesmo material que está especificado como nodes nessa janela Shader Editor. Está aqui o Gloss BSDF. Se eu desligo esse material, eu tiro o material do objeto. Se eu ligo, eu reposiciono o material no objeto. Então, para poder fazer o efeito, eu vou ter que adicionar 4 nodes que vão me permitir criar a magia que precisamos. Vamos lá. O primeiro node vai ser o node de Texture, que é node de textura. E eu vou usar aqui o Noise Texture, que é a textura de ruído. Vou colocá-la aqui à esquerda do Gloss. O segundo node que nós vamos usar para o efeito vai ser um Vector do tipo Mapping, que é o node de mapeamento.
vou colocá-lo à esquerda do Noise Texture. O outro node que eu vou adicionar é um node Input. Eu vou usar aqui o modo chamado UV Map. Vou colocá-lo à esquerda do Map. Eu vou trazer os demais para cá, mais para a esquerda. E aqui entre o Noise Texture e o Gloss, eu vou adicionar um node, que é um node Vector do tipo Bump. Vou trazê-lo aqui para esse ponto. Repare que além do node padrão, que vocês estão vendo que eu adicionei, eu vou ter mais 4 nodes que eu vou interligar para fazer a magia que precisamos aqui junto ao Blender. O primeiro passo vai ser nós pegarmos o node UV Map, ligarmos a saída UV dele na entrada Vector do Map. Ligado, nós vamos agora pegar a saída Vector do node Map e ligarmos na entrada Vector do Noise Texture. Vamos então pegar a saída Color do Noise Texture e vamos ligar na entrada Height do node Bump. E aqui o que nós vamos fazer agora é ligar o Normal do Bump com o Normal do material Gloss BSDF. Vamos esperar alguns segundos até o efeito ser realizado, vai demorar um pouquinho. Pronto, já tenho aqui o efeito de água usando essas formulações de nodes em um simples objeto plano. Se eu aproximar, eu agora posso fazer animações através do Mapping para fazer esse processo aqui se movimentar na área. Então eu posso vir na Timeline, definir aqui no frame 1, que na opção Location em X eu quero o valor 0. Então eu clico no botão direito e clico Insert Keyframes. Eu aplico aqui uma chave de animação no frame 1 com o fator Location XYZ em 0. Quero vir aqui no frame 250. E quero movimentar um pouquinho, vou deixá-lo aqui com 2. E vou utilizar aqui o botão direito. Vou aplicar no frame 250 a segunda chave com o fator X em 2. Se eu voltar a animação do passo inicial, vocês vão começar a ver que eu tenho aqui um movimento que vocês podem fazer em qualquer tipo de coordenada aqui para fazer o efeito que vocês estão vendo. Então, tendo criado esse processo, eu agora posso fechar essa janela de baixo. Eu posso encostar o cursor na janela de cima, no canto inferior direito, até ele se formar uma cruz, pressiono o botão esquerdo e aponto para a janela de baixo que eu quero fechar. Para poder renderizar, se eu clicar em Render, eu não vou ter um efeito interessante, porque o render precisa de uma imagem externa para fazer aquele mesmo efeito que eu criei lá com o Lock Dev. Então o que é que a gente pode fazer? Eu posso usar aqui o Word, com a cor em vez de cinza, como eu estou utilizando aqui, eu vou clicar no pontinho e vou aplicar essa opção chamada Environment Texture. Clicando nela, eu tenho como jogar uma imagem HDRI como plano de fundo. Essa imagem vocês podem baixar junto à internet. Aqui eu vou abrir a pasta e buscar lá essa imagem aqui para dar o efeito. Agora vocês vão ver aqui que eu tenho um efeito dessa imagem interferindo sobre o plano. Então, para tirar essa imagem aqui do plano de fundo, eu posso usar aqui um recurso no próprio Word, que é o recurso de Strength. Em vez de usar um fator 1, eu vou clicar no pontinho e vou usar aqui o fator chamado Ray Depth. Eu mantenho as propriedades de luz da imagem sobre o objeto e tiro a imagem do plano de fundo. Isso aí vai depender muito do tipo de imagem que vocês utilizarem. Se eu usar outro modelo de imagem aqui, por exemplo essa que é mais escura, usando o Open Image, eu vou ter um efeito mais interessante sobre o resultado do líquido. Aqui só basta agora eu enquadrar a cena com a câmera aqui focada. Posso posicioná-la de uma forma qualquer e criar o render da animação. Esse render eu posso vir aqui em Render. Vou usar o Eevee para o efeito. O Sampling eu posso escolher uma amostragem aqui melhor para a renderização. Vou deixá-la aqui em 30, que é mais rápido. Tá? Usar aqui o Screen Space Reflection. Abrir, usar o Refraction para dar mais efeito ainda na simulação. E aqui em Output, que é a saída onde tem a impressorinha, eu vou definir a dimensão do vídeo. Vou usar aqui o HDTV 720 e a dimensão aqui em percentual eu vou deixar 50%.
para ele gerar um vídeo com tela pequena. Eu vou utilizar 250 frames nessa animação. Aqui em Output eu vou definir o nome do arquivo de vídeo que eu irei gerar. Então vou deixar aqui como teste nodes. Tendo definido o nome, antes de gerar o render, eu aconselho vocês salvarem o projeto, porque se der um bug durante a renderização, vocês têm como recuperá-lo. Então, para salvar o projeto, a gente vem aqui em File, Save As, dá um nome qualquer para o projeto, Save As. Depois de salvo o projeto, agora aqui vocês voltam para as configurações e vão definir qual é o formato de vídeo que vai gerar aqui no resultado. Então, como é um vídeo mudo, eu vou utilizar o AVI JPEG. Vou manter o Color com o RGB ativo e o Quality em 100%. Feito o processo, basta vir aqui em Render, clicar em Render Animation e o quadro a quadro da simulação do efeito vai acontecer aqui frame a frame. Nós vamos esperar aqui de 1 até 250, até toda a animação ser realizada, demora um pouco. E quando ela tiver finalizado, eu volto para mostrar a vocês como é que ficou o resultado final. Eu já estou chegando aqui na finalização da renderização, se vocês notarem, já estamos chegando aqui no frame 250. Aqui em cima vocês vão ver o tempo aproximado do render aqui nessa máquina, que está sem um adaptador legal. Está dando 4 minutos e 13 segundos para gerar esse efeito. Quem tiver uma máquina aí com mais memória e um adaptador melhor, isso vai ser bem mais rápido. Quando ele chegar aqui no frame 250, como já chegou aqui agora, ele finaliza o render. Para vermos o resultado, a gente pode fechar essa janela, voltar em Render e clicar em View Animation. Aí vocês vão ter a simulação daquele efeito líquido sendo gerado com uma velocidade grande, porque deu um valor muito alto naquela coordenada de X do frame 1 até o frame 250. Vocês podem colocar um valor menor para que essa velocidade seja menor do que essa que vocês estão vendo. É por isso que eu tenho esse carinho aqui com o Blender, que permite fazer coisas bem interessantes de forma prática. Espero que vocês tenham entendido e possam fazer esse resultado em algum projeto de vocês. Até o próximo tutorial.